Carta do apóstolo Paulo aos Efésios. Você pode manter a sua Bíblia aberta. Nós vamos trabalhar o texto até o versículo de número 14. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, por vontade de Deus, aos santos que vivem em Éfeso e fiéis em Cristo Jesus. Graça a vós outros e paz da parte de Deus, o nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. Assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele e em amor, nos predestinou para ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua vontade, para louvor da glória de sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amado, no qual temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça, que Deus derramou abundantemente sobre nós em toda a sabedoria e prudência, desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito, que propusera em Cristo, de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Nele, digo, no qual fomos também feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade, a fim de sermos para louvor da sua glória, nós que de antemão esperamos em Cristo, em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Santo Espírito da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, ao resgate da sua propriedade, em louvor da sua glória. O apóstolo Paulo, quando escreve a carta aos Efésios, ele inicia esta carta com louvor, com uma admiração profunda pelo amor e pela graça de Deus. Paulo demonstra que Deus tem amor para com o seu povo. No entanto, muitas das vezes, nós, frequentemente, deixamos de reconhecer este amor e esta graça sobre nós. Charles Spurgeon contava a história de um pastor que foi visitar uma mulher muito pobre, e esse pastor foi fazer essa visita com o desejo de ajudar esta mulher nas suas necessidades financeiras. Então, ele separou um dinheiro, uma oferta, para levar para aquela mulher e acudi-la. E com o dinheiro na mão, ele bateu na porta da casa daquela mulher. E a porta não se abriu. E ele insistiu e bateu mais uma vez. E a porta continuava fechada. E aquele pastor ficou ali algum tempo naquela porta, batendo repetidamente, mas aquela mulher não atendia. Então ele desistiu, partiu, foi embora para casa. E quando, num outro dia, na igreja, aquela mulher chegou e o pastor procurou e falou assim: minha irmã, eu fui até a sua casa, eu fui lá para poder te ajudar, eu fiquei sabendo que você tinha necessidades e eu queria te socorrer. E ela disse: pastor, e eu estava em casa, eu ouvi a batida nas portas, mas eu não abri, eu fiquei com medo, eu pensei que era o homem que estava vindo cobrar o aluguel. Essa história Spurgeon a usa para ilustrar a nossa tendência de interpretar mal as riquezas que nós temos em Cristo. O Senhor, Ele tem muito a nos oferecer. O Senhor, Ele está, a Bíblia diz que o Senhor está na busca dos verdadeiros adoradores. O Senhor está na busca dos teus servos,
E muitas das vezes, no nosso relacionamento com Deus, nós agimos tal e qual aquela mulher. Nós não abrimos a nossa vida para o amor de Deus. Nós não abrimos o nosso coração para sermos alcançados por esse Deus, para recebermos aquilo que Ele mesmo tem a nos oferecer. Nós, às vezes, nos esquecemos que Deus está no controle absoluto de tudo, de que Deus está no controle da nossa vida, que Deus está no controle, mesmo quando todas as coisas estão ruins, mesmo quando aparentemente tudo está dando errado, Deus está no controle, de forma providencial, totalmente e por todos os seres. Deus está no controle da nossa vida, da nossa existência, da nossa saúde. Deus está no controle da nossa salvação. A Bíblia nos mostra de modo claro que foi Deus quem nos escolheu. Foi Ele que nos escolheu. Nós não teríamos essa capacidade de escolhermos a Deus. Mas será que você já parou em algum momento da sua vida para poder pensar como que as dificuldades do seu dia a dia se relacionam com a escolha de Deus? Como que a sua luta diária contra o pecado se relaciona com a salvação do Senhor? Será que quando você tem essa consciência da eleição de Deus, como que isso pode te garantir paz no meio de um mundo que está em guerra? Eu quero pregar nesta noite sobre a soberania de Deus. Eu quero falar nesta noite sobre o controle absoluto de Deus em todas as áreas, principalmente da nossa salvação. E eu quero esclarecer como que isso pode nos ajudar no nosso dia a dia. Quando nós pensamos que nós não somos bons o suficiente, ou quando nós pecamos, ou quando nós estamos inseguros quanto à nossa salvação. Há algumas pessoas que elas insistem em desvalorizar o objeto do amor de Deus. Uma vez eu, conversando com algumas pessoas, e elas, teólogos, e eles pegaram e falaram assim, não, porque hoje se valoriza muito o ser humano, há um humanismo exacerbado nas pregações e isso e aquilo, e eles não estavam errados. Mas ao mesmo tempo, nós não podemos dizer que nós não valemos nada. Afinal de contas, a Bíblia diz que nós fomos comprados por preço, e o preço foi o sangue de Jesus. Então, para Deus, para aquele por quem Cristo morreu, há um valor. Deus nos valoriza tanto que Ele pagou por nós. Mas isso não nos pode servir de desculpas para poder dizer e supervalorizar o ser humano, porque nós não valemos nada no sentido de que somos pecadores, que o nosso coração é inclinado para aquilo que é mal, mas o amor de Deus por nós pagou um alto preço. Paulo, quando estava em Éfeso, ele passou nesta igreja 3 anos. 3 anos pregando a esta igreja. E ele passou 3 anos ensinando e instruindo esta igreja sobre as coisas de Deus. E durante o tempo que Paulo passa ali, muito provavelmente ele ensina muito daquilo que ele já vem ensinar agora nesta epístola. Mas nós temos um inimigo ferrenho, a oposição satânica sobre nós, e a nossa tendência em nos esquecer daquilo que é verdadeiro, faz com que Paulo sinta a necessidade de escrever essa carta, uma carta de advertência e encorajamento. Paulo quer desafiar os irmãos dessa igreja, a que eles possam crescer na graça, a que eles possam se manter firmes no meio de uma geração maligna. E é por isso que eu quero falar sobre este assunto nesta noite, para que nós, no meio desta geração maligna na qual nós estamos vivendo, para que nós, no meio de tanta adversidade que nós temos enfrentados, nós também possamos nos mantermos firmes e nós possamos crescer na graça e também no conhecimento de Deus. O apóstolo Paulo, quando escreve essa carta, ao invés dele começar com uma lista, uma série de coisas do tipo, faça isso e não faça aquilo,
Paulo começa com uma recapitulação teológica. Paulo começa fazendo perguntas do tipo: como que se realiza a salvação? Por que Deus concedeu a sua graça a nós? Qual o futuro que nos reserva para aqueles que depositam a fé em Jesus? O apóstolo Paulo reconhece que a ênfase nos aspectos doutrinários da fé era uma atitude que honrava Deus. Nós precisamos crescer no conhecimento de Deus, porque quanto mais nós conhecemos a Deus, mais firme é a nossa fé. Quanto melhor for a nossa teologia, mais nós teremos uma fé correta. Os cristãos, eles não possuem algo de bom neles, mas o conhecimento de Deus é algo que Deus nos dá. Esta base teológica correta é para que nós possamos ter um conhecimento mais real, mais correto a respeito de Deus. E na medida que nós conhecemos ao Senhor, e na medida que nós crescemos e prosseguimos em conhecer ao Senhor, nós vamos utilizar melhor os recursos que Deus tem para nós. Nós vamos passar a fazer um uso mais certeiro daquilo que Deus tem à nossa disposição. Paulo descreve aqui as infinitas bênçãos dos crentes. Se você pegar a Bíblia de Gênesis até Apocalipse, você vai encontrar mais de 8.000 promessas de Deus para nós. E aqui, na carta aos Efésios, Paulo dá uma visão panorâmica a respeito da grande promessa da salvação de Deus. Quando Paulo escreve essa carta, ele estava preso. Paulo estava preso em Roma, e ele escreve essa carta para tratar com a igreja de Éfeso a respeito do propósito glorioso de Deus na vida do crente. Paulo abre essa carta, ele começa e ele apresenta as suas credenciais. Paulo não começa com um lamúrio. Ele podia dizer: olha, eu estou aqui preso em Roma, as coisas aqui estão muito difíceis, muito provavelmente eu vou ser morto. Não, Paulo está ainda sustentado naquilo que Deus o chamou. Ele apresenta as suas credenciais. Paulo, apóstolo de Cristo, por vontade de Deus. Paulo se apresenta dizendo: não sou apóstolo por usurpação, não sou apóstolo por indicação humana, eu sou apóstolo, eu sou chamado, eu sou escolhido de Deus, e é por vontade dele mesmo. E Paulo também apresenta para quem ele está escrevendo. Ele não está escrevendo para qualquer um. Ele diz que está escrevendo aos santos. E santos não são pessoas que já morreram e que foram canonizadas. Muito pelo contrário. Santos são pessoas vivas que estão separadas para viverem para a glória de Deus. E por ter um padrão de vida diferente, é que Paulo então diz: eu estou escrevendo para vocês que são santos. E ele diz ainda mais: para vocês que são fiéis. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, por vontade de Deus, aos santos e fiéis em Cristo Jesus. Fiel é todo aquele que confia em Cristo. E aqui cabe salientar o seguinte: todo santo é fiel, e todo fiel é santo. Você precisa colocar isso, você precisa entender: você é santo de Deus, e por isso você é chamado para ser fiel. Você tem de ser fiel a Deus, e por isso você precisa viver em santidade. A igreja do Senhor, ela tem duas moradias. Primeiro, ela é cidadã do mundo, a igreja local. E segundo, ela é cidadão dos céus, pois ela está em Cristo. Nós, quarta igreja presbiteriana, nós temos duas moradias. Nós temos a nossa morada aqui, a quarta igreja presbiteriana de Taguatinga, mas nós também temos assegurado por Cristo uma morada eterna, que está no céu, porque nós estamos em Cristo Jesus.
E aí Paulo, ao apresentar-se assim, ele então, finalmente, ele vai dizer qual que é o objetivo desta carta. Versículo de número 3, ele afirma que o objetivo dessa carta, ele começa dizendo: bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais. Ele afirma que a fonte das nossas bênçãos está em Deus. Sabe de onde vem a sua bênção? É do Senhor. Não é dos seus esforços. Não é da quantidade de oração que você faz no seu dia a dia. Não é de quanto de Bíblia você já leu. Não é o tamanho do seu dízimo ou da sua oferta. Quantas viúvas e necessitados você socorre. A sua fonte de bênçãos eternas, elas estão em Deus. E a Bíblia ainda vem nos dizer mais. Ele diz que o Pai é que nos tem feito ricos em Jesus Cristo. Deus é o dono do universo. E nós somos seus filhos e, portanto, somos herdeiros. Você é herdeiro de Deus. Você recebe por herança tudo aquilo que é do Senhor. Paulo também diz que a natureza das nossas bênçãos são toda a sorte de bênção espiritual. O povo do Antigo Testamento, depois você dá uma lida em Deuteronômio capítulo 28, ele recebia as suas bênçãos materiais como recompensa por sua fidelidade e obediência a Deus. No Novo Testamento é um outro nível, é algo um pouco maior, porque agora nós recebemos toda sorte de bênção espiritual. Não é mais material. Espiritual é muito mais do que material. Você pode ser o homem mais rico do mundo. Sem Jesus Cristo, você vai para a cidade dos pés juntos. Você vai para o cemitério. E sem Jesus Cristo, você está condenado ao inferno. Só em Jesus, você é herdeiro das bênçãos espirituais. Só em Jesus, você recebe o melhor de Deus, que está no porvir. A Bíblia nos ensina que se nós tivermos o que comer e com o que vestir, é isso que tem que nos deixar contentes. Você pode ter o desejo de ter um carro melhor, um emprego melhor, um salário melhor. Isso é justo, é digno. Você precisa se esforçar para isso, você precisa se preparar para isso, você tem que trabalhar muito para isso, estudar para isso, você tem que fazer por merecer isso. E você pode apresentar isso diante de Deus. Mas as bênçãos celestiais, elas são reservadas pelo nosso Pai eterno. E a herança que vem do Pai eterno, ela não é dividida de acordo com os nossos merecimentos. Ela é dividida de forma igual. A bênção reservada para mim, a bênção reservada para você, a morada reservada para mim, a morada reservada para você, é a nossa herança. A vida do cristão, ela tem que estar centrada no céu. A palavra de Deus nos instrui que é lá, é no porvir, é na glória eterna que nós precisamos acumular os nossos tesouros. Nós somos cidadãos dos céus. E em Cristo Jesus, todas as bênçãos serão recebidas por Ele. No versículo 3 da carta de Paulo aos Efésios, há uma citação de todas as bênçãos espirituais. Que bênçãos são essas? E se eu fosse discorrer aqui o pensamento de alguns teólogos, alguns iriam divergir para um lado, outros para um outro, e a gente teria aqui uma série de coisas que a gente poderia citar. Mas eu quero trabalhar com 4. Eu quero citar 4 bênçãos. E essa citação não é exaustiva, ou seja, eu não vou fazer aqui uma citação completa das bênçãos que nós temos em Cristo Jesus. Mas eu quero citar a eleição, a redenção, o propósito de termos sido selados por Deus com o Espírito Santo. Ou seja, o propósito de Deus e o selo do Espírito sobre nós. E de novo eu afirmo,
estas bênçãos, elas não são completas. Eu não estou aqui fechando o escopo das bênçãos espirituais que nós temos em Cristo Jesus, mas eu quero me focar nelas. E eu quero comentar sobre estas bênçãos na medida que elas vão aparecendo no texto. Você verá que em cada perícope de texto que eu separei para estas bênçãos, você vai ver que estas bênçãos, elas vêm no passado, elas vêm no presente e têm bênçãos para o futuro. Se você der uma olhada na perícope do verso 3 até o verso de número 6, elas se relacionam com as bênçãos que nós temos no passado. O plano misericordioso do Pai. Ela tem isso como centro. O segundo bloco de texto, que vai do verso 7 até o número 12, ele se relaciona com o presente e gira em torno da obra redentora de Cristo. E, finalmente, o terceiro trecho, que vai do verso 13 ao verso de número 14, ele aponta para as bênçãos futuras, para as bênçãos que nós vamos receber na consumação da redenção. E ela vai exaltar o ministério do Espírito Santo. Cada um desses trechos, cada uma destas perícopes de texto, elas vão terminar com o estribilho. Acompanhe aí na sua Bíblia. Verso de número 6. Para o louvor da glória de sua graça. Verso de número 12. Para o louvor da sua glória. Verso de número 14. Em louvor da sua glória. Percebam que a cada bênção, a cada esfera, a cada conjunto de bênçãos, quer seja no passado, quer seja no presente, quer seja no futuro, todas elas são para louvor da glória dele mesmo. Nenhuma delas são para o nosso louvor, são para a nossa autossatisfação. Todas elas são voltadas para Deus. E é por isso que eu gosto quando Paulo está escrevendo aos Romanos, e é um texto que constantemente está no meu coração, porque dele, por ele e para ele é que são todas as coisas. A primeira leva de bênçãos que nós recebemos de Deus são as bênçãos que são procedentes de Deus. De eternidade a eternidade, nós somos abençoados por Deus. Bênçãos procedentes do Pai. Olha o versículo de número 4. Ele, Deus, nos escolheu nele, antes da fundação do mundo. Deus, o Pai, é o autor da eleição. Foi Ele, o Pai, quem nos escolheu. E é a Ele que nós devemos prestar glória, é a Ele que nós devemos dar louvor. Ele nos escolheu antes da fundação do mundo. Olha o que você pode ler, o que é nos dito em João, capítulo 15, verso de número 16. É Jesus Cristo falando. Leia aí, todos, em voz alta. Não fostes vós... Ou seja, nós, pecadores, perdidos, entregues a nós mesmos, não teríamos a capacidade de procurar a Deus. Como diz o apóstolo Paulo na carta aos Romanos, não há justo, nenhum sequer, não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Todos se extraviaram e a uma se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem. Não há nenhum sequer. Não havia em nós. Não seria por nossa capacidade. A eleição, ela é um ato da benevolência de Deus. A benevolência soberana de Deus. Nós éramos impuros, nós éramos repreensíveis, nós estávamos perdidos, condenados ao inferno. Não havia uma pátria para nós. A causa da escolha de Deus está nele mesmo, não em nós. Não havia nenhum. Eu, você, ninguém, nenhum de nós. Foi Ele, tão somente Ele, que decidiu nos escolher. Por quê? Pela sua benevolência.
Há um teólogo, e eu gosto dele em muitas áreas, William Barclay, mas eu não gosto de William Barclay quando ele trata a respeito da salvação. Barclay, ele é universalista. Ele acredita que todos serão salvos, que no final da história todos vão acabar alcançando a salvação. Mas perceba, o apóstolo Paulo está escrevendo aos crentes. Versículo de número 1. Aos santos. Quem são os santos? Aqueles que estão separados. Aos fiéis. Aqueles que vivem em santidade. E ele ainda diz mais. Aos santos e irrepreensíveis. Por isso que eu não posso acreditar que todos serão salvos. Porque aqueles que são dignos de repreensão não foram escolhidos por Deus. Por isso são dignos de repreensão. A nossa eleição, a nossa escolha está fundamentada tão somente em Cristo. O Pai nos abençoou em Cristo, assim como Ele nos elegeu antes da fundação do mundo. A eleição é o fundamento de todas as bênçãos subsequentes. Todas as outras bênçãos vêm atreladas a esta primeira, a escolha de Deus. Mas a eleição não anula a cruz. Cristo tinha que ir para a cruz. Deus não nos escolheu em nós mesmos, por nossos méritos. Deus nos escolheu pelos méritos de Cristo. Quando o Senhor vai olhar para mim ou para a sua vida, Ele coloca os óculos da cruz de Cristo. E Ele nos enxerga através do sacrifício de Jesus. E Ele fez esta escolha antes da fundação do mundo. Ou seja, Deus olhou para nós, mas antes de olhar para nós, Ele olhou para o sacrifício do seu próprio Filho. O plano de Deus é eterno. O decreto de Deus é eterno. E Ele não pode ser frustrado. Deus não frustrará os seus planos. Deus não vai mudar de ideia. E Ele não será tomado de surpresa. Eu tinha escolhido fulano, e fulano não chegou aqui. O que será que aconteceu no meio do caminho? Não. Deus tem um propósito eterno. Ele nos escolheu em Cristo, e o propósito dele é muito claro. Ele nos escolheu para sermos santos e irrepreensíveis. E aqui, no meio reformado, às vezes dá alguma polêmica, dá alguma briga. Porque alguns, quando você vai falar de prática de santidade, ele vai dizer, você não tem que ficar falando de prática de santidade, porque é Deus quem persevera por nós. E ele está usando um versículo correto. Ele está falando de algo correto. E ele está se asseverando num termo teológico que é chamado de quietismo. Mas você não pode se esquecer. E lá em Filipenses capítulo 2, o apóstolo Paulo deixa isso muito bem claro. Você não pode se esquecer que junto com o pietismo, junto com o quietismo, vem o pietismo. Filipenses capítulo 2, Paulo diz assim no versículo 3, no versículo 12. Assim, pois, amados meus, como sempre obedecestes, não só na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, pietismo. Paulo vai dizer, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. Ou seja, há algo em mim, eu tenho que fazer. Mas aí no verso 13, Paulo vem e dá um nó na nossa cabeça, porque ele fala assim, porque Deus é quem efetua em vós tanto querer como realizar, segundo a sua boa vontade. Ele vem e traz de volta o quietismo. É Deus quem faz. Mas entenda aqui, eu não posso anular um ou o outro. Os dois, eles vão formar a peça única de um mesmo quebra-cabeça. Ou seja, eu vou realizar porque o Senhor já me escolheu e me designou para fazer. Se eu não estou... verso de número 14 do capítulo 2. Fazei tudo sem murmuração. Se eu não estou fazendo, é porque há algum problema no meu entendimento do chamado de Deus para a minha vida.
Deus me escolheu para ser santo, então eu tenho que agora desenvolver essa salvação em mim, mesmo entendendo que é Deus que está efetuando este querer na minha vida. A eleição, a escolha de Deus, a soberania de Deus é a raiz da nossa salvação, não o seu fruto. O propósito final da eleição, da escolha de Deus, é o louvor da glória dele mesmo. Por isso, essa bênção que vem de Deus, essa bênção de sermos escolhidos de Deus, Ele nos escolheu e mais, Ele nos adotou. Nós fomos inseridos como filhos de Deus. Ele nos inseriu na sua própria família, Ele nos predestinou para sermos filhos. Volte lá, verso de número 5, de Efésios, capítulo de número 1. Nos predestinou para Ele, para a adoção de filhos. A eleição, ela se refere a pessoas, enquanto que a predestinação se refere a propósitos. Estes eventos estão conectados na cruz. Na cruz, na crucificação de Cristo, nós fomos predestinados por Deus. Na cruz, Cristo estava encravando ali todos os pecados dos seus eleitos. Um pouco antes da crucificação, você vai ver isso em Mateus capítulo 26, Jesus vai dizer que o cálice da nova aliança, que seria derramado em seu sangue por amor de muitos. Muitos. Quem são os muitos? São aqueles que Deus escolheu, aquele que Ele predestinou de conformidade com Cristo. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos, capítulo 8, verso 29, ele diz assim: porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conforme a imagem de seu Filho, a fim de que ele quem? Jesus Cristo, seja o primogênito de muitos irmãos. Deus nos escolheu e agora nós temos esta herança. Verso de número 11 do texto que nós lemos, no qual fostes também feitos herança. Nós temos uma herança junto de Deus. Ele nos adotou como filhos. E agora o Senhor que nos inseriu na sua família, nós que estávamos perdidos, fomos por Ele achados. Nós que estávamos condenados, fomos por Ele libertos. Nós que estávamos mortos em nossos delitos e pecados, fomos por Ele ressuscitados. Sem Deus, não há esperança. Sem Deus, nós não tínhamos um destino a não ser a condenação ao inferno. Em Deus, através do seu Filho, Ele nos escolheu, nos adotou e Ele foi além. Ele nos aceitou. Verso de número 6 de Efésios capítulo 1. Para o louvor da glória de sua graça, que Ele nos concedeu gratuitamente no amado. Não havia um modo de nós nos fazermos aceitáveis. Não havia absolutamente nada em nós para que Deus pudesse nos aceitar. Diante dele, a nossa justiça é como trapo de imundícia. Diante dos olhos de Deus, nós não seríamos jamais aceitos. Mas por sua graça, por sua imensa graça, uma graça que nós não conseguimos explicar, Ele nos fez aceitáveis. O apóstolo João, quando está escrevendo a sua primeira carta, ele, verso de 11 a 13, ele diz que Jesus Cristo veio para o que era seu, o povo judeu. E os seus não o receberam. Mas a todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Quando nós paramos aqui no versículo 12, dá-se a entender que aquele que crê, ele vai crer por sua própria vontade. Mas o versículo 13 derruba essa afirmativa, porque ele vai dizer assim, ó, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Ou seja, aqueles que receberam a Jesus como seu Salvador, não o receberam pelo seu próprio sangue,
não o receberam pela sua própria vontade, não o receberam pela vontade de homem algum, mas o receberam pela vontade de Deus. Foi Deus que nos aceitou. Foi Ele é que quis nos aceitar. E isso é muito claro, só é possível a nossa salvação através da capacitação de Deus. Nós não nascemos do sangue, nós não nascemos da nossa própria vontade, nós nascemos porque fomos aceitos por Deus. Por Deus. E assim, as bênçãos procedentes de Deus o Pai foram realizadas no passado. Ele nos escolheu, Ele nos adotou, Ele nos aceitou. E agora, em Jesus Cristo, o seu único Filho, de eternidade a eternidade, nós somos abençoados por Deus. E temos bênçãos que são procedentes de Deus, o Filho. Versículo de número 7, no qual temos a redenção pelo seu sangue. A palavra redimir, ela significa comprar, deixar livre, mediante o pagamento de um preço. Que preço foi esse? Foi o sangue de Jesus. Na época de Paulo, o Império Romano tinha 60 milhões de escravos. E esses escravos eram vendidos como uma peça de mobília, como um mobiliário qualquer. Um homem, ele podia comprar um escravo e dar a este escravo a liberdade. Foi isso que Cristo fez. Cristo pagou o preço do nosso pecado. Pegou o nosso título de propriedade, pelo preço que Ele mesmo pagou. E Ele diz: eu te comprei, para que em mim você tenha liberdade. Ele, o Senhor, Jesus Cristo, Ele nos redimiu. A nossa redenção veio através de Cristo Jesus. Bênção procedente de Deus, o Filho. Foi isso que Cristo fez por nós. Ele pagou o preço da nossa redenção com o sangue. O apóstolo Pedro, na sua primeira carta, ele diz assim: sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados do vosso fútil procedimento, que vossos pais vos legaram, mas pelo precioso sangue, como de cordeiro, sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo, conhecido com efeito antes da fundação do mundo. Cristo nos redimiu, pagando o preço do nosso pecado. Ele nos libertou da lei, Ele nos libertou da escravidão do pecado, Ele nos libertou do mundo, Ele nos libertou do poder do nosso adversário, Ele nos libertou do poder do diabo, de Satanás. E sabe o que Ele fez, além de nos redimir? Ele nos perdoou. Ele nos perdoa constantemente. O nosso perdão é baseado no sacrifício expiatório de Jesus Cristo. O Antigo Testamento havia, depois você pode ler em Levítico capítulo 16, são os 2 bodes. Um bode era sacrificado no Santo dos Santos, porque sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Mas havia o outro bode, era o bode emissário. E sobre o bode emissário, o sacerdote colocava as mãos e ele enviava este bode. Esse bode saía do meio da congregação. O perdão de Cristo é completo. Não há mais a necessidade de bodes expiatórios. Jesus completou a obra. Ele morreu uma única vez para remover a culpa do nosso pecado. O sangue de bode cobria os pecados. O sangue de Jesus Cristo remove a culpa do pecado. Por isso que João Batista, quando vê Jesus, ele iluminado, inspirado pelo Espírito Santo, ele diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Já não há agora nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus, porque Cristo pagou o preço. Cristo tirou todo o escrito de dívida que era contra nós. Ele nos perdoou, Ele faz com que todos os nossos pecados sejam lançados no mar do esquecimento. E dele não se pode fazer mais conta. Então, Cristo revelou a nós a vontade de Deus
quando Ele nos perdoou. Verso de 8 a 10. Porque Ele desvendou o mistério da sua vontade, segundo o beneplácito que Ele propusera em Cristo, de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como a da terra. Cristo revelou-se a nós e nos mostrou a nossa salvação. Ele nos mostrou que nós não temos mais condenação, porque nós agora estamos em Cristo. A lei do Espírito e da vida em Cristo Jesus, ela nos livrou da lei do pecado e da morte. E sendo livres desta condenação, Ele então, após nos perdoar, Ele nos fez herança. Ele nos tornou herança. Primeira carta de Pedro, capítulo de número 1. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, sem mácula, imacessível, reservada nos céus para vós outros, que sois guardados pelo poder de Deus, mediante a fé para a salvação, preparada para revelar-se no último tempo. Em Cristo nós recebemos essa herança. Em Cristo nós somos esta herança. Nós somos valiosos nele. Pense no preço que Deus pagou por nós. Pense no sacrifício de Jesus Cristo. Pense em quanto vale o sangue de Deus, que foi derramado por amor a nós. O apóstolo Paulo, quando escreve a carta aos Coríntios, ele diz: sabeis, pois, que fostes comprados por preço. Ele nos fez herança. Nós somos a herança de Deus. Nós somos a noiva de Cristo. Nós, a igreja, somos a menina dos olhos de Deus, a delícia de Deus. Essas são as bênçãos que nós recebemos de Deus o Filho no presente. Porque nós recebemos a nossa redenção. Em Cristo, nós recebemos o perdão. E em Cristo, nós somos feitos herança de Deus. E assim, Ele então nos aponta para o futuro. E de eternidade a eternidade, nós continuamos sendo abençoados por Deus, porque nós nos movemos de eternidade, da eternidade passada, da história passada, para a imediata experiência dos crentes e para a nossa expectativa futura. Foi através do Espírito Santo que nós fomos convertidos. Foi o Espírito Santo que nos converteu. Olha o versículo 13. Em quem também vós, depois que ouviste a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo também nele crido, foste selado com o Santo Espírito da promessa. Nós não teríamos capacidade de nos autoconvertermos ao ouvirmos o Evangelho. A Bíblia nos ensina que é o Espírito Santo, mas eu vos digo a verdade. Convém-nos que eu vá, porque se eu não for, o Consolador, o Espírito Santo, não virá para vós outros. Se porém eu for, eu vos enviarei. E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque não creem em mim. Da justiça, porque vou para o Pai e não me vereis mais. Do juízo, porque o príncipe deste mundo já está julgado. Foi o Espírito Santo que nos convenceu do nosso pecado, nos conduziu ao arrependimento. E foi o Espírito Santo que finalmente nos converteu. Bênçãos procedentes do Espírito. O Espírito Santo habita com a igreja. É Ele que nos convence. É Ele que faz com que a loucura da pregação tenha uma lógica. Porque a loucura da pregação só encontra-se lógica com a atuação do Espírito. Não há em mim, como pregador, absolutamente nada para te convencer a falar: eu sou pecador. Eu estou indo para o inferno. Não há nada de bom em mim.
Se o Espírito Santo não atuar em você, no seu coração, você não vai entender. Você jamais vai dizer que você merece o inferno. Você só faz essa confissão porque é o Espírito Santo que atua em você. É Ele que te converte. É Ele que te transforma. Nós não somos capazes de provar a verdade do Evangelho através dos nossos esforços ou através dos nossos argumentos. Não adianta você querer converter ninguém. Se o Espírito Santo não agir, ninguém se converte. Se nós tivéssemos essa capacidade, a capacidade de converter pessoas, o melhor método evangelístico que teria seria o 38. Você pega um 38, coloca na cabeça da pessoa e fala, aceita Jesus. Ele aceita Jesus, já entrega o dízimo, oferta, já fala, eu quero ser batizado, já vai para a classe preparatória, porque ele se convence pelo quê? Pelo poder da arma de fogo. Mas isso não está em nós. Por isso a loucura da pregação. Nós pregamos o Evangelho, nós anunciamos que Jesus Cristo um dia veio ao mundo, que Ele pagou o preço dos nossos pecados, e nós oramos para que o Espírito Santo venha agir na vida da pessoa, para que o Espírito Santo venha transformar a vida daquela pessoa, e para que esta pessoa se converta, para que ela possa se render a Cristo. É o Espírito Santo que nos convence, e é Ele que faz com que nós nos lembremos de tudo aquilo que temos visto e ouvido, para que nós possamos anunciar o Evangelho. A obra é dele e não nossa. Mas ele, além de nos converter, ele também nos selou. O Espírito Santo colocou sobre nós o selo da promessa, porque ele nos comprou para que nós fôssemos propriedade exclusiva. No dia em que você se converteu, através da ação do Espírito Santo, Ele colocou sobre você um selo, propriedade exclusiva de Deus. O apóstolo Paulo, quando escreve a carta aos Coríntios, ele diz assim, mas aquele que se une ao Senhor é um espírito com Ele. Acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo que está em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos, porque fostes comprado por preço. Agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. O processo inteiro da salvação é ensinado no verso 13 da carta de Paulo aos Efésios. Ele mostra como que um pecador se torna santo. O pecador ouve o evangelho da salvação. Ele ouve como Cristo morreu pelos nossos pecados e ressuscitou. E ouvindo, ele crê com a fé que traz a salvação. E crendo, ele então é selado com o Espírito Santo. Mas agora entenda, você é instrumento de Deus para a pregação do Evangelho. Como, porém, ouvirão, se não há quem pregue? Você foi enviado por Deus para pregar o Evangelho. Você não tem obrigação de converter ninguém, mas você tem a obrigação de pregar o Evangelho a toda criatura. E todo aquele que o Espírito Santo convencer dos seus pecados, o Espírito Santo lhe dará o dom da fé. E ele recebendo o dom da fé, ele recebe o selo. De forma imediata, ele recebe o Espírito Santo. Porque ele agora confia em Cristo. E quando Jesus consuma na cruz a obra da redenção, ele nos compra com seu sangue. E quando ele nos comprou, nós passamos a ser propriedade exclusiva dele. E é por isso que ele nos selou. É o selo da garantia dessa transação final. É isso que o Espírito fez em nós. Ser selado pelo Espírito Santo nos fala de um direito de propriedade. Nos fala de autenticidade. Se você recebeu o selo do Espírito, você é um autêntico filho de Deus. Só que quando o Espírito Santo nos foi dado, você vai ver isso lá em Atos capítulo de número 1, que Jesus Cristo diz para os seus apóstolos: ide
Retornai agora para Jerusalém e aguardai, até que do alto vocês serão revestidos de poder. E então sereis minhas testemunhas. O selo de autenticidade do cristão é o Espírito Santo. E aquele que tem o Espírito Santo, ele prega o Evangelho. Ele é testemunha de Jesus Cristo. Aonde ele está, ele anuncia a salvação. Ele tem a assinatura do dono. Este selo atesta a genuidade da sua conversão. A autenticidade. Quando Paulo está escrevendo ainda aos Romanos, no versículo 9, no capítulo 8, ele vai dizer lá assim, ó, e se alguém não tem o Espírito, esse tal não é dele. Se você não tem o Espírito de Cristo, se você não tem o Espírito Santo, você não pertence ao Senhor. Ai, pastor, como é que eu sei se eu tenho o Espírito Santo? Aonde está a sua vontade? Aonde você tem andado? Como você tem andado? A Bíblia diz que aquele que anda no Espírito não satisfaz o desejo da sua própria carne. A Bíblia diz que aquele que tem o selo do Espírito, ele é testemunha de Cristo. Sabe por quê? Porque foi o Espírito Santo que nos foi dado como penhor. A palavra penhor significa a primeira parcela de um pagamento. É uma garantia de que o pagamento integral será efetuado. Algumas pessoas, elas procuram certas agências bancárias para poder fazer um penhor. Elas levam algo de valor, pega uma aliança, tem um valor intrínseco. O valor sentimental não tem valor algum na agência de penhor. Só o valor da joia. E aí quando chega lá, eles pesam. E eles então atestam. Pesa tanto, vale atualmente no mercado tantos reais. Um chute, vale 300 reais. E aí a pessoa fala, então você me empresta 300. Não, não, não. 300 é o que ela vale. Eu te empresto 250. E você vai deixar aqui como penhor. O dia que você pagar a conta, o dia que você terminar de liquidar o empréstimo que você está fazendo, você então resgata a sua aliança. O Espírito Santo foi o pagamento dado. Pagamento dado por aqueles por quem Cristo morreu. É o primeiro pagamento que garante que nós somos filhos. E a redenção, ela vai ocorrer na nossa vida na medida que nós estivermos caminhando com Cristo. Ele nos foi dado como penhor. O apóstolo Paulo vai dizer, porque sabemos que toda a criação a um só tempo geme e suporta angústias até agora. E não somente ela, mas também nós, que temos as primícias do Espírito, igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos e a redenção do nosso corpo. Porque na esperança fomos salvos. Ora, a esperança que se vê não é esperança, pois o que alguém vê, como espera? Mas se esperamos o que não vemos, com paciência o aguardamos. O Espírito Santo é a primícia, é o primeiro pagamento, ele é o penhor dessa nossa herança. E nós esperamos o resgate, porque o preço que foi pago foi alto demais. Foi alto demais. Nós seremos resgatados. A redenção se concluirá. E a redenção ela acontece em 3 estágios. Nós fomos redimidos. Efésios capítulo 1, verso de número 7. No qual temos a redenção pelo seu sangue. Esta é a nossa justificação. Mas ao mesmo tempo que nós já fomos redimidos, nós estamos sendo redimidos. Esta é a nossa santificação.
E é aqui que entra aquela história que eu falei lá de Filipenses capítulo 2. O quietismo e o pietismo. O quietismo, eu entendo que Deus persevera por mim. Mas no pietismo, eu vou desenvolver, eu vou me esforçar, entendendo que tudo aquilo que eu quero, na realidade, é Deus que quer por mim. E eu vou continuar este processo. Eu estou sendo redimido, eu estou me santificando. Primeiro estágio, eu fui redimido na cruz. Segundo estágio, eu estou sendo redimido através do processo de santificação. E o terceiro estágio da redenção é que eu serei redimido quando Jesus Cristo voltar e buscar a sua igreja. O terceiro estágio da redenção é a nossa glorificação. Quando Cristo voltar, então nós seremos como Ele é. A palavra penhor tem também este significado de anel de noivado. E é por isso que nós somos a noiva do Cordeiro. É a garantia de que a promessa de fidelidade será guardada. A nossa relação com Deus é uma relação de amor. Jesus é o noivo e Ele é fiel. Nós, como igreja, somos a sua noiva, santa e fiel. Todos os pontos doutrinários que foram observados até agora falam dessa nossa riqueza. As verdadeiras riquezas que vêm de Deus. De eternidade a eternidade, nós somos abençoados. Temos bênçãos procedentes de Deus o Pai. Bênçãos procedentes de Deus o Filho. Bênçãos procedentes de Deus o Espírito Santo. Tanto o Pai, quanto o Filho, quanto o Espírito Santo trabalham para nos fazer abençoados. E mais, trabalham para nos fazer abençoadores. Deus nos tem dado toda sorte de bênçãos espirituais. E sem estas bênçãos, nós não temos nenhum valor. O nosso valor está não naquilo que o dinheiro pode comprar. O nosso valor está porque nós amamos aquele que nos salvou, aquele que nos deu toda a sorte de bênçãos. Todas essas bênçãos, elas vêm pela graça de Deus, mas elas vêm para nós, para que nós possamos glorificar a Deus. Glorificarmos a obra do Pai, glorificarmos a obra do Filho e glorificarmos a obra do Espírito Santo. E isto é fonte de graça. Isto é que vai nos dirigir ao supremo propósito de Deus para nós, glorificá-lo para sempre. Este é o nosso fim principal. Foi para isso que Ele nos salvou, para que nós possamos glorificar a Deus e glorificá-lo eternamente. As bênçãos de Deus são apenas o começo. Deus tem muito mais para nós. Mas nós temos que buscar a sua face. Nós temos que andar junto dele. Nós temos que olhar para a palavra de Deus e termos nela o nosso mapa. E termos no Espírito Santo o nosso guia, o nosso mestre, enquanto nós examinamos as Escrituras, porque são elas que testificam a respeito de Deus. São as Escrituras que testificam a respeito da nossa salvação. São as Escrituras que nos mostram as insondáveis riquezas, bênçãos celestiais. E são estas bênçãos que nos levarão às maiores alturas. Primeiro, a adoração. Segundo, nós devemos nos sentir animados. Terceiro, nós devemos nos consagrar ao Senhor por tudo o que Ele fez e por tudo o que Ele ainda vai fazer. Por suas promessas e tudo que há, Senhor, eu quero te agradecer. Consagre a sua vida ao Senhor. Entregue a sua vida
ao Senhor. Pastor, eu não tenho certeza da salvação. O Senhor falou de salvação, o Senhor falou de bênção. Eu não tenho essa certeza. O que eu faço? O que eu faço para ser salvo, pastor? Diz a Bíblia: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e tudo mais Ele fará. Se o Espírito Santo está aí ardendo no seu coração, para que você se entregue a Ele, hoje é o tempo da salvação. Hoje é o dia de você confessar a Jesus como o Senhor da sua história e falar: pastor, eu quero sair daqui com esta certeza. Então confesse a Jesus como Senhor e saia daqui um salvo em Cristo Jesus, herdeiro de todas as bênçãos nas regiões celestiais. E se você está tomando essa decisão hoje, eu queria que você viesse depois falar comigo, para que nós possamos orar e para que eu possa acompanhar a sua história. Pai, nós expomos a sua palavra, Pai, e falamos de toda sorte de bênçãos que o Senhor tem reservado para nós. Pai Santo, nós estamos aqui aguardando, Pai, na ardente expectativa do dia que o Senhor virá nos resgatar, Pai. Um dia, na plenitude dos tempos, o Senhor enviou o seu Filho, que pagou o preço por nós na cruz. E se isso já não fosse completamente suficiente, o Senhor ainda nos doou o teu Santo Espírito, como a garantia de que o Senhor voltará para nos buscar. Pai, nós estamos com saudade de casa. Nós queremos ir para o céu, Pai. Queremos ir para a glória eterna. Venha logo nos buscar, ó Pai. Como igreja, nós clamamos ao Senhor: Maranata, ora vem, Senhor Jesus.